Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rosildo. Cadê o pessoal da sala? Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho para a gente conversar sobre a nova execução, para falarmos sobre execução, cumprimento de sentença, cumprimento definitivo, quando há transjugado, cumprimento de execução provisória, que poucos advogados fazem, sem saber as grandes novidades que o CPC trouxe para a execução provisória e infelizmente os advogados não estão usando, não é? Então a gente vai usar esta live de hoje para a gente tentar explicar isso a vocês e fazer, na verdade, valer, entrar em vigência efetivamente este código. Porque não adianta o código ser bom, ser novo e as pessoas não utilizam o que está lá no código, ok? Então vamos lá, a Ribamar já está aqui assistindo, Mônica, Regis Borges também, Sérgio Nery foi meu colega de faculdade. Aí Sérgio, como é que tá? Quanto tempo, rapaz? Só vejo você no Facebook, geralmente viajando, e o professor aqui trabalhando, né? Como é que tá, meu amigo? Um abraço para você. Fabrício Carvalho também está nos assistindo, não é? O povo está chegando, não é? Marcamos 10 horas, já são 10h06, o povo está chegando. Vamos esperar. Um abraço, Sérgio. Fica com Deus, meu amigo. Vamos falar um pouquinho sobre execução provisória. Esperar um pouquinho mais para chegar. Já chegou o Paulo Henrique. É muito bom reunir esse grupo para a gente, pelo menos uma vez por semana, tentar comentar alguns temas bacanas de processo civil e de processo de trabalho. Fabrício Carvalho, boa noite, professor. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Andréia Cabo. Cadê a Cláudia? Tá aí, Cláudia? Também convidar vocês que amanhã a gente também inicia nosso módulo novo nos sábados de prática civil, onde nós vamos estudar a petição inicial, valor da causa, pedido de gratuidade de justiça, audiência de conciliação, onde a gente vai fazer... Oi, Cláudia, entrou, né? Tudo bem? Vai estar lá amanhã lá no curso com a gente, né? Então a gente, como eu estava dizendo, a gente vai fazer um curso amanhã de petição inicial, onde a gente vai discutir petição inicial, audiência de conciliação, comportamentos que os advogados têm que ter em audiência de conciliação. Esse é um curso que a gente vai capacitar os profissionais do direito para a gente atuar direitinho, não é? Bom, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. A Cláudia está dizendo que vai estar com certeza, então estaremos lá. Vamos trabalhar um pouquinho, tá? Vamos falar sobre cumprimento de sentença e vamos falar de execução. Ângela Dornelles, tudo bem, dona Ângela? Dona Ângela não vai estar amanhã com a gente, não? Ou vai estar amanhã no curso com a gente? Bom, vamos trabalhar um pouquinho. Cumprimento de sentença. O que este código... Corina, boa noite, Corina. O que esse código trouxe de novo? Vamos fazer uma simetria entre o que era polêmico no Código 73 e o que deixou de ser polêmico no Código de 2016. Cumprimento de sentença lá, a gente usava muito o artigo 475J, que era aquela multa de 10%. Mas onde nós tínhamos problemas lá? Boa noite, Sara. Quais os problemas que nós tínhamos lá? Lembra, nós tínhamos uma polêmica de saber qual era o termo inicial de 15 dias para que o executado pagasse o valor da execução sob pena de multa de 10%. Isso era muito polêmico, havia entendimentos que assim que se publicou a sentença, se não pagasse nos 15 dias, ou seja, não apelou e não paga, tinha multa. Ora dizia que não, depois de passar os 15 dias tinha que ser intimado, né? Questionava se a intimação para pagar devia ser pessoal na pessoa do advogado. Pois é, todas essas polêmicas o Código atual suprimiu, graças a Deus. O Código hoje diz lá no artigo 523 o seguinte: no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisões sobre parcelas incontroversas, o cumprimento definitivo far-se-á a requerimento do credor, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido das custas. Ora, então hoje, não é da sentença. Publicada a sentença, o executado, a requerimento do credor, será intimado
para em 15 dias pagar. Ou seja, não vale, publicou a sentença e ali está fluindo o prazo de 15 dias. Não. Então, como diz, leio de novo, 523 diz, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcelas em controvérsia, o cumprimento definitivo, diz lá, far-se-á requerimento do credor, sendo executado intimado a pagar no prazo de 15 dias. Então, eu tenho que requerer, não é automático porque publicou e eu tenho que pagar em 15 dias. Eu tenho que requerer. E o executado vai ser intimado se em 15 dias ele não paga, que vai incidir a multa. Então, primeira situação que já resolvemos a polêmica do passado. Tínhamos uma outra polêmica lá no Código 73. A intimação é pessoal para pagar ou a intimação é na pessoa do advogado? Também resolvemos essa polêmica, onde o artigo 513 diz claramente no parágrafo 1º, o cumprimento da sentença que reconhecer o dever de pagar quantia provisória ou definitiva far-se-á a requerimento. Parágrafo 2º, o devedor será intimado para cumprir a sentença por diário oficial na pessoa do advogado constituído. Resolvemos esse problema. É claro, hoje pelo 513, parágrafo 2º, que não há necessidade de intimar pessoalmente o devedor para pagar sob pena de incidir a multa de 10%. E esta polêmica do Código passado não tem mais, ok? Tá ouvindo aí, né, Faustão? Faustão entrou na sala agora, Flávio Percy também entrou. Esse doutor Flávio não me larga nunca, né? Amanhã vai estar na aula comigo e já está aqui me assistindo de novo. Bom, então, resolvemos uma outra polêmica que tinha se gerado no Código passado, que era se intimava pessoalmente o devedor para pagar o valor da execução sob pena de 10% ou se intimava na pessoa do advogado. Hoje está claro, no artigo 513, parágrafo 2º, que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ok? Não tem mais aquela celeuma doutrinária e jurisprudencial do Código passado. O parágrafo 2º traz outras variantes, outras situações. Ele pode ser citado no inciso 2 por carta, com aviso de recepção, quando representado pela Defensoria Pública. Porque se tiver defensor público, aí não vai ser na pessoa do defensor público. Aí é por carta, por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Mas tendo advogado constituído nos autos, vai ser através do advogado, ou seja, publicado no Diário Oficial. Tiramos, graças a Deus, aquela polêmica e resolvemos aquele problema grave que a gente tentava intimar o executado e o que ele fazia? O executado se escondia, se furtava a receber a intimação para incidir a multa de 10%. Isso fez com que perdesse a eficácia a súmula 410 do STJ. Porque a súmula 410 do STJ diz o quê? Que quando a execução for não de quantia certa, mas obrigação, para obrigação de fazer e não fazer. Olá, Gisele, minha colega, professora de Direito Processual Civil, excelente professora, grande professora. Tenho a honra de ter você me assistindo, né? Tenho até que fazer as coisas direitinho, porque ela está lá, professora de processo, tanto quanto eu. Vejamos, Gisele. Então, a súmula 410 do STJ dizia e ainda diz o seguinte: quando a execução for em obrigações de fazer e não fazer, a intimação para incidir a multa de 10% deve ser pessoal. E aí, com o novo código, parece que esta súmula entra em rota de colisão com o código que não deve ser pessoal. E não deve ser pessoal por quê? Não deve ser pessoal, primeiro, porque o artigo 513, parágrafo 2º, diz: o devedor será intimado para cumprir a sentença, inciso 1, pelo Diário de Justiça na pessoa do seu advogado. E você poderia me questionar o seguinte: mas professor, aqui o senhor está falando de cumprimento de sentença, eu posso entender que só é intimado na pessoa do seu advogado quando e somente quando a execução for por quantia certa. Continuaria então valendo a súmula 410 do STJ, que diz:
Quando a execução não for por quantia certa, mas for por obrigação de fazer ou não fazer, professor, então seria pessoal. Esse raciocínio está correto? Não. E não está correto por quê? Porque, veja, o artigo 513, quando diz que a intimação para pagar tem que ser na pessoa do advogado, eu estou diante do título 2, que trata das disposições gerais. Então, se aplica a toda e qualquer forma de execução. Logo, só não seria na pessoa do advogado se lá na seção que trata de execução de fazer e não fazer, tivesse um regramento próprio dizendo, não, nesta hipótese, deve-se intimar pessoalmente. Como não tem uma regra específica na execução de fazer e não fazer quanto à intimação ser pessoal ou não, e existe uma regra geral no 513, título 2 do cumprimento de sentença, entende-se que a regra geral se aplica a toda e qualquer forma de execução onde não há regras específicas. Então, me parece, ao meu sentir, que também na execução de fazer e não fazer, o devedor é intimado na pessoa do seu advogado à luz do artigo 513, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Civil. E aí a Lília me perguntou assim, e se outra pessoa assinar o aviso de recebimento? Me perguntaram, depois ela pode alegar que não recebeu a correspondência porque o porteiro ou o parente? Lília, não, porque na parte geral de intimação, e eu vou tentar achar aqui para você, no artigo 242, se minha memória não estiver falha, citação, deixa eu ver se é isto mesmo, tá, não está falha, é isto mesmo, no artigo 242, olha lá que diz, lá no artigo 242, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita a pessoa do representante legal, do procurador do réu ou do executado do interessado. E diz, lá, deixa eu verificar, parágrafo 1º, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do mandatário, administrador preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados. E também diz o que? O locador que se ausentar do Brasil, sem cientificar da locação, que deixou a localidade, pode... onde estiver situado o imóvel, pode ser citado através de procuradores. Então, o que você verifica no artigo 242 seguinte, Lília? O Código já previu o que a doutrina dizia anteriormente, que quando você mora, por exemplo, em condomínio, entregando na portaria, está com o porteiro, com quem é responsável, está citado. Salvo se a parte provar que alguma situação não recebeu. Porque o Código tinha que prever isso, porque hoje, nesse sistema moderno, ninguém entra num prédio de luxo, por exemplo, e passa na portaria e bate lá na porta. Como a carta é por AR, entregou o porteiro na portaria, está intimado. Salvo quando é feito por oficial de justiça, que aí sim ele tem o poder de entrar e bater lá no apartamento, ok? Então, respondido. Aí a Karina me pergunta se para o processo de trabalho não há necessidade de requerimento do exequente. Sim, porque a execução trabalhista, à luz do artigo 878, pode começar e deve começar ex officio, não a nossa aqui no CIV. Mas dando a nossa sequência, me parece que o artigo 513, parágrafo 1º, inciso 1, aplica-se também em execução de fazer e não fazer, ou seja, perdendo a eficácia da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Volto a dizer por quê? Porque não há uma regra específica para esse tipo de execução, então aplica-se a regra geral, ok? Ok. Ora, se feito isto, eu vou lá para o 523, que diz o seguinte: fiz a intimação pessoal para pagar, através da pessoa do advogado, para você pagar, não é? Não pagou. Parágrafo 1º do 523 diz, não ocorrendo o pagamento voluntário, naquele prazo de 15 dias, ao débito será acrescido a multa de 10% e também honorários advocatícios de 10%. Maravilha, os advogados já passam a receber, então, 10% de multa e mais 10% de honorários. Então você já tem uma verba aí de 20% para receber. Olá, Rosa Maria, quanto tempo também, Rosa? Tudo bem com você?
Bacana, um beijão para você. Espero que a gente aprenda um pouquinho lá em conjunto sobre o processo. Fico feliz de você estar me assistindo. Mas vamos lá. Então, pelo 523, se o advogado, se a parte não pagou no lapso de 15 dias, vai incidir a multa do 523, parágrafo 1º, que era o antigo 475J, e mais 10% de honorários. Então, de imediato, já vai ter um plus de 20%. 10 de multa e 10 de honorário. E você, mas professor, se ele foi intimado para pagar 100 e só pagou 70, a multa vai incidir em cima de 30, ok? Veja que o parágrafo 1º do artigo 523 diz: não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, que é o prazo de 15 dias, no prazo do caput, será acrescido multa de 10%, que é o antigo 475J, e também de honorários de advogado de 10%. E veja, independente dessa execução ser impugnada ou não, porque entende assim o Superior Tribunal de Justiça através da súmula 517. Não se pode o advogado falar: mas eu não sou obrigado a pagar, por exemplo, honorários porque eu não impugnei a execução. Não. Só é afastado do pagamento dos honorários se e somente se, no prazo de 15 dias, você pagou o valor da execução. Não pagou no prazo de 15 dias, já está incidindo a multa. Ok? Vamos dar uma paradinha só para o Luiz Santos falar: mas possuindo no AR apenas a assinatura sem identificação legível de quem recebeu, pode ser arguída a nulidade? Volto a dizer, o Código de Processo Civil hoje já previu estas hipóteses de que quando as intimações e as notificações são entregues aos porteiros, diz que está intimado. Eventualmente, se há falsificação, não, aí não vamos discutir isso em nulidades, ok? Mas pode sim, hoje o Código prevê expressamente isto, que entregando lá no prédio. Aqui, nesse caso, não vai ter problema, porque à luz do artigo 513, parágrafo 1º, a intimação para cumprir a sentença, no caso do parágrafo 1º, será o quê? Através do advogado publicado no Diário Oficial, 513, parágrafo 1º. Só vou ter problema quando esse cumprimento de sentença será feito numa pessoa que está sendo defendida pela Defensoria Pública, porque aí vale o 513, parágrafo 2º, inciso 2, aí é por AR. E aí que a gente pode ter esse questionamento de nulidade. Mesmo assim, entendimento do Código de Processo Civil que se entregou na portaria do prédio, intimado está, salvo se a parte comprovar que não está intimado, ok? Sempre assim, você sempre será o melhor, independente de qualquer coisa. Fico feliz com isso, Rosa. Um beijão pra você. Bom, então vamos lá na sequência, tá? Ok? Diz lá o parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, aí será expedido desde logo o mandado de pagamento, porque o processo de execução, desde o final do Código passado, quando ele foi alterado pela Lei 11.232 de 2005, o processo a ser sincrético, né? Eu tenho uma fase de execução, uma fase de conhecimento, uma fase de execução, onde eu cumprimento a sentença dentro do mesmo processo. Eu não tenho mais, como era no passado, um processo de conhecimento e de execução. Aí você fala lá, daqui a pouco eu te respondo essa questão, deixa eu só continuar aqui, ok? Mas já te respondo. Bom, isto é o cumprimento de sentença. Mas eu falei para vocês lá, quando eu adiantei esta live, que a gente ia discutir o quê? Execução provisória. Por quê? Porque demos um grande salto e uma grande alteração na execução provisória. E eu queria chamar a atenção vocês disso, que os advogados não estão percebendo. Vamos fazer de novo a simetria? No Código de 73, se eu promovesse uma execução provisória, tinha condenação em multa do 475J? O STJ dizia que não. Por quê? Porque a execução era provisória e eu não era intimado para pagar. Tinha multa, honorários advocatícios? O STJ dizia que não, mais uma vez, porque eu não era intimado para pagar, né? Execução provisória, depositava, não tinha ato de alienação, salvo se tivesse alguma caução. Pois é, senhores, é isto que mudou e mudou para melhor. Hoje, se eu promover uma execução provisória, a parte será intimada para depositar, sob pena de multa,
do 523, parágrafo 2º, que era o 475J. E também honorários advocatícios em 10%. Então, o que mudou? Na execução provisória hoje, há uma incidência de multa do 523, parágrafo 1º, e também de honorários advocatícios. Então, hoje nós recebemos multa e honorários em execução provisória também. E não há que se falar em construção doutrinária. O Código de Processo Civil prevê expressamente isto no artigo 520. E eu vou ler para os senhores. Por isso que eu digo, senhores, façam execução provisória. Primeiro porque você ganha tempo. Se a parte está recorrendo para não depositar, vai ter que depositar. Quando terminaram todos os recursos, a execução já está prontinha. O valor já está depositado. Só falta fazer petição pedindo para receber o crédito que já está depositado. Veja lá o que diz o artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. E aí, eu vou lá no primeiro parágrafo. Diz, no parágrafo 1º, que diz, no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação se quiser. Parágrafo 2º, é a grande alteração, é o que eu chamo a atenção dos senhores para a gente passar a ter hábito de fazer execução provisória. 520, parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523, que é aquela multa de 10%, olha lá, são devidos no cumprimento provisório da sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Veja, o código diz, a multa do 523, parágrafo 1º, é devido também em execução provisória. E os honorários também em execução provisória. Ou seja, hoje, diferente do código anterior, se você fizer uma execução provisória, a parte é intimada e ela terá que depositar o valor. E se ela não depositar o valor, incidirá a multa dos 10%. Incidirá o pagamento dos honorários advocatícios de 10%. Ora, então se eu faço essa execução provisória, maravilha. Se a parte não paga, já está o valor lá, e se ela paga, já está tudo depositado, deixa ela protelar com recurso especial extraordinário. Quando desce, transitou em julgado, o valor já está depositado, amigo, e tu faz a petição mais bela do mundo, que é a petição pedindo para liberar os honorários advocatícios no seu nome. Pega o dinheiro, é 100 mil, dá 70, o cliente fica com teus 30. O cliente vai dizer que está faltando, você fala, não, não está faltando, eu já me paguei, porque tenho poderes especiais para tanto. Às vezes o cliente, doutor, está faltando. Não está faltando, já me paguei. E ainda tem um plus, você ainda vai receber 20%, 10 de multa e 10 de honorários. Você vai falar, professor, mas eu vi um acórdão do STJ que não é permitido. Todos os acordos que você viu é à luz do Código de Processo Civil de 73, onde não se permitia incidência de multa do 475J, hoje 523, não se permitia honorários advocatícios em execução provisória, porque dizia lá que se ela corre por conta e risco, não teria. Não é mais o caso de hoje. Então, senhores, façamos execuções provisórias, porque tem custo, tem honorários, e mais do que isso, tem a multa e a gente ganha em tempo. Se você não faz execução provisória 6 anos depois, quando o STJ, o Supremo, decidiu, agora que a parte vai impugnar a execução, vai fazer tudo como era antes, ok? Entenderam então a razão de fazer a execução? Ok, essas eram as considerações gerais que eu queria dar para os senhores. Agora vamos lá, se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim. Natália, por exemplo, né, diz, grande professor Rosildo, um prazer ouvir sua explicação, estando eu agora na ativa. Um abraço, um grande abraço para você também, Natália. Vamos esperar lá, enquanto eu olho mais aqui alguns dispositivos para comentar com os senhores, se alguém tem mais alguma dúvida e que a gente possa solucionar nesta live. Deixa eu ver se há mais alguma questão. Então vamos lá, respondendo algumas questões. Um aluno falou para mim, professor, e se eu estiver pela Defensoria Pública
E aí a intimação vai ser com a R. E se quem recebeu, já te respondo já, Ribamar, se a multa é do cliente ou do advogado. A multa do 475J é do cliente, né? Os 10% dos honorários que é do advogado, ok? Mas vamos lá, o outro me respondeu, professor, e como é que fica? Olha o que diz o artigo 248 do Código de Processo Civil. Diz o seguinte, no parágrafo 4º, nos condomínios, parágrafo 4º, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então veja, não há mais campo para dizer, mas eu não recebi. É condomínio, artigo 248, parágrafo 4º. Enviou, o funcionário recebeu, citado está. O que pode fazer o funcionário falar, eu não vou receber porque ele não mora mais aqui. Ok? Então, a citação, por mais que a gente diz que é pessoal, mas o legislador não podia fechar os olhos esta modernidade que tem condomínios, principalmente esse de luxo, que o porteiro, o carteiro não entra. Ele deixa as correspondências na portaria. Logo, não poderia dizer que essas pessoas não foram citadas. Então, a regra está estampada no artigo 248, parágrafo 4º, ok? Mais alguma dúvida? Lília diz, adorei, mas sinto uma falta imensa de quadros e de rabisco. Eu também, na live não dá. Sinto muito mesmo. Quando eu faço lá no meu escritório, eu tenho um quadro na minha sala lá de reuniões, e lá eu faço, eu escrevo porque eu sou professor, genuinamente professor, eu gosto de escrever, eu gosto de falar escrevendo. Ok? Natália, tem uma dúvida, tenho a mesma dúvida do Ribamar. Respondi a dúvida do Ribamar, mas vamos lá de novo para explicar a dúvida do Ribamar à luz da interpretação do artigo 523 do CPC. Diz lá o 523, que era o antigo 475J, diz, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. O código deixa claro, os honorários de 10% é para o advogado e a multa é para a parte, né? Porque esta multa é por quê? Esta multa é porque você não adimpliu a sentença. Você tinha que pagar em 15 dias 100 mil ao cidadão, como você não pagou ao credor exequente, incide uma multa por inadimplimento da sentença, porque não pagou ao credor. Então, logo, essa multa é revertida para o autor. E os honorários, óbvio que é para o advogado. Sandra Gouveia diz, preciso de um curso de imersão do CPC, sugestão 6 horas aos sábados. Eu fico lá aos sábados, vou começar, Sandra, um curso amanhã. Eu geralmente, são 3 horas, mas como eu sou apaixonado por ministrar aulas, eu fico geralmente, às vezes, até tarde, desço, os alunos me acompanham à rua, tirando dúvidas comigo, e quando chego em casa ainda respondo as questões na sala professor Rosildo. Te sugiro se cadastrar na sala professor Rosildo para a gente lá trocar mais conversas sobre o tema. Paulo Henrique diz, mestre, o prazo do artigo 523 do CPC é contado em dias úteis ou corridos. Aí a regra do artigo 219 do Código de Processo Civil, que trata daquela diferença. Ângela, segura um pouquinho aí, porque vai sumindo na tela, senão eu perco a pergunta, que eu vou responder o Paulo Henrique e já volto para você. É a regra do artigo 219 do CPC. Veja lá o artigo 219, que está gerando polêmica, que é aquela diferença de prazo processual e prazo material. 219 diz, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E o parágrafo único diz, o disposto nesse artigo aplica somente aos prazos processuais. Então, eu deveria diferenciar prazos processuais e prazos materiais. Ainda há uma divergência muito grande na doutrina, que seja prazo material ou prazo processual. Quando eu dou aula sobre este tema, eu digo o seguinte entendimento. Se o prazo for ser praticado pelo advogado do processo, eu não tenho dúvida que o prazo é processual. Se o prazo for ser praticado pela parte fora do processo e pagar é pela parte, o prazo é material, e aí
você teria os 15 dias que a gente chama 15 dias cheios, entendeu? Porque prazo processual, aí eu tenho que pagar. Aí você fala, mas o advogado tem que comprovar. Não, tem que comprovar que foi pago, mas o pagamento não é dentro do processo. O pagamento vai lá no banco, pede a guia e faz o depósito. Então o prazo de pagamento não é prazo processual. Até porque pagamento, à luz do Código Civil, é uma das formas de distribuição de obrigação, direito material. Então não me parece que esse prazo é processual, ok? Então deveria ser 15 dias, aplicando o parágrafo do 219 e não o caput. Mas claro, ainda estamos construindo essa diferença entre prazo processual e material. Uns prazos eu sei que é processual, outros eu sei que é material. O problema é a zona cinzenta, ok? Clarinda Guiar diz, professor, no caso de execução provisória, o reclamado depositou o valor fixado em liquidação de sentença, mas ainda está no TST. Aí deixa eu tentar tirar aqui sem prejudicar para ver se eu consigo tirar. No TST o recurso de revista no tocante àquele divisor bancário da súmula 220. Aí não vi o restante. O que você quis colocar. A gente só tem que verificar no caso do processo de trabalho, instrução normativa 39 de 2016, se a Justiça do Trabalho vai também incorporar essa possibilidade de multa em sede de execução trabalhista, porque os honorários já não têm mesmo força da súmula 219 e 220, ok? Liliananes, monta um curso online, por favor. A gente vai tentar, que é complicado, não é? Tantos afazeres, mas a gente vai tentar. Paulo Henrique, obrigado lá, foi o que me perguntou provavelmente se a multa, se os 15 dias era prazo processual material, é a regra do artigo 219, prazo processual caput, prazo material, parágrafo único. Bom, senhores, eu acho que com essas explicações eu encorajei os senhores para começarmos a nos permitir a fazer uma execução provisória. Primeiro porque ganhamos honorários primeiro porque tem multa. E segundo porque nós vamos imprimir celeridade aos processos e evitar aquelas empresas que às vezes interpõem recurso exclusivamente com a finalidade de protelar para não depositar. E aí talvez a gente resolva isso, ok? Senhores, com essas considerações, eu me despeço de vocês, fiquei feliz pela quantidade de alunos que apareceram, Gisele, minha colega de trabalho, excelente professora de processo civil, Marcos, que foi meu colega de faculdade, Faustão Faustão é um Moacir que eu chamo carinhosamente de Faustão, lá em Minas Gerais me assistindo, e vários alunos meus do passado, do presente e do futuro, aqueles que ainda serão meus alunos. Agradeço muito, até amanhã para vocês. Dr. Flávio já está me perturbando, colocou, professor, estou assistindo o seu vídeo, neste caso eu vou ganhar hora extra. Não, Dr. Flávio, não vai ganhar hora extra porque o senhor está assistindo, porque quer e na sua casa. E na nossa profissão não tem esse trabalho, até tem, mas eu não lhe contratei para trabalho a domicílio, por isso que o senhor não receberá hora extra, até porque o tribunal entende, doutor Flávio, que quando a gente trabalha a domicílio, regra de direito do trabalho, como não há um controle efetivo das horas trabalhadas, não há que se falar em hora extra, ok, doutor Flávio? Então, respondido. Bom, Cláudia Calixto, não. Sara, boa noite, professor, até amanhã, Sara. Lília falando sobre tutela de urgência e evidência, por favor. Eu estou projetando, não sei se vou conseguir, para a nossa próxima live a gente falar sobre tutelas, tá? De urgência, tutelas provisórias de forma geral. Ribamar, show, Rosildo, muito bom, brigadão, Ribamar. Senhores, quem for assistir a aula comigo, aguardo os senhores amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e que Deus ilumine o caminhar de todos nós, ok? Um beijo do fundo do meu coração para vocês. Deus está sempre conosco. Rosa Maria, dessa eu gostei. KKKKK. Bacana, brigadão, Rosa. Fico muito feliz, volto a dizer, de você estar aí do outro lado me assistindo. Um beijo também, Rosa, específico para você, no fundo do teu coração, tá? Fica com Deus todos vocês.